Sacramentadora, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 84, Aquele que você pode salvar. Citação de abertura do capítulo. O inimigo fez outra investida contra o forte Febripetra. Gostaria que soubéssemos o que tem naquela área que tanto os interessa. Será que pretendem capturar Hauelorin? Da gaveta 19-2, terceiro, Topázio. Keledin avançou subindo as amplas escadas, seguido por cerca de 50 soldados. A luz das tempestades pulsava dentro dele, tornando cada passo mais energético. Os moldados haviam se dado ao trabalho de atacá-lo na via solar e partiram logo depois que Shallan havia criado sua ilusão. Ele só podia deduzir que o assalto à cidade estava consumindo a atenção do inimigo, o que significava que talvez conseguisse usar seus poderes sem atrair represália imediata. Elhokar conduzia o caminho, a brilhante espada fractal em uma pegada de 2 mãos. Eles viraram em um patamar e avançaram por mais uma escadaria. Elhokar parecia não se importar com o fato de que cada degrau o deixava mais longe do grosso do seu exército. Suba as escadas, disse ele baixinho para Sil. Verifique se há uma cilada em cada andar. Sim, senhor, senhor comandante, senhor radiante, disse ela e saiu zunindo. Um momento depois, ela zuniu de volta. Um bocado de homens no terceiro andar, mas eles estão recuando para longe da escadaria. Não parece ser uma cilada. Keledin assentiu. Então tocou o braço de Elhokar para que ele desacelerasse. Tem uma recepção esperando por nós, disse Keledin, e apontou para um esquadrão de soldados. Parece que o rei perdeu seus guardas no caminho. Agora vocês que irão guardá-lo. Se entrarmos em combate, impeça que Sua Majestade seja cercado. Ele apontou para outro grupo. Homens, vocês vão? Barba? Sim, Cal, disse o guarda corpulento. Ele hesitou, então fez uma saudação. Senhor? Atrás dele estavam Noro, Ved, Alaward e Venceslev. Todo o esquadrão de Keledin da guarda da muralha. Noro deu de ombros. Sem o capitão, não temos um líder de pelotão de verdade? Achamos que deveríamos ficar com você. Barba concordou e esfregou o glifo amuleto envolvendo seu braço direito. Sorte, ele dizia. É bom ter vocês aqui, respondeu Keledin. Tente impedir que seja flanqueado, mas me deem espaço se puderem. Não ficar muito em cima, disse o tenente Noro. E não deixar mais ninguém ficar. Pode deixar, senhor. Keledin olhou para o rei e assentiu. Os dois subiram os últimos degraus até o patamar, emergindo em um amplo corredor de pedra acarpetado no centro, mas sem outros ornamentos. Keledin havia esperado que o palácio fosse mais luxuoso, mas aparentemente, mesmo ali, na sede do seu poder, os Collin preferiam edifícios que pareciam casamatas. Engraçado, depois de ouvi-los reclamando que suas fortalezas nas planícies quebradas careciam de conforto. Sil tinha razão. Um pelotão de soldados inimigos havia se formado no corredor, segurando alabardas ou balestras, mas parecia satisfeito em esperar. Keledin preparou luz das tempestades. Podia pintar as paredes com uma força que faria com que as setas das balestras se desviassem no voo. Mas era um artifício que ainda não tinha aperfeiçoado. Era o poder que ele menos compreendia. Vocês não estão vendo? Berrou Elhokar. Não conhecem seu monarca? Foram tão consumidos pelo toque do espreno que matariam seu próprio rei? Raios, aqueles soldados mal pareciam estar respirando. De início não se moveram. Então uns poucos olharam para trás, para o fundo do corredor. Havia uma voz distante. Os soldados do palácio imediatamente deixaram a formação e recuaram. Elhokar firmou o queixo, então partiu atrás deles. Cada passo deixava Keledin mais ansioso.
Ele não tinha as tropas para defender apropriadamente uma retirada. Tudo o que podia fazer era postar um par de homens em cada interseção com instruções para gritar se vissem alguém chegando pelos corredores transversais. Passaram por um corredor decorado com estátuas dos arautos. 9 pelo menos. Um estava faltando. Kaledin enviou Sil na frente para vigiar, mas isso fez com que se sentisse ainda mais exposto. Todo mundo, menos ele, parecia conhecer o caminho, o que fazia sentido, mas fazia com que se sentisse carregado por algum tipo de maré. Finalmente alcançaram as câmaras reais, marcadas por amplas portas abertas e convidativas. Kaledin deteve seus homens a 10 metros da abertura, perto de um corredor que se dividia para a esquerda. Mesmo dali, dava para ver que a câmara, além das portas, finalmente exibia a rica ornamentação que ele havia esperado. Tapetes luxuosos, mobília em excesso, tudo coberto com bordados ou folheado a ouro. Há soldados naquele corredor menor à esquerda, disse Sil, zunindo de volta para perto dele. Não tem nenhum na sala da frente, mas Kaledin, ela está lá dentro, a rainha. Eu posso ouvi-la, disse Elhokar. É a voz dela, cantando. Eu conheço essa melodia, pensou Kaledin. Algo naquela canção suave era familiar. Ele queria aconselhar cautela, mas o rei já estava avançando às pressas, seguido por um esquadrão de homens preocupados. Kaledin suspirou, então organizou seus homens restantes, metade ficou para trás para vigiar a retaguarda e a outra metade ficou em formação na passagem da esquerda para encarar a guarda do palácio. Raios, se aquilo desse errado, haveria um banho de sangue em suas mãos, com o rei encurralado no meio. Ainda assim, aquele era o motivo de terem ido até ali. Ele seguia a canção da rainha e adentrou o recinto. Shallan foi até o coração sombrio. Mesmo que não houvesse estudado anatomia humana tanto quanto gostaria, seu pai considerava o tema pouco feminino. Sob a luz do sol, ela podia facilmente perceber que ele tinha a forma errada. Não é um coração humano, concluiu. Talvez seja o coração de um parchemano. Ou, bem, um espreno roxo escuro gigante na forma de um, crescendo sobre o edifício de controle do sacro portal. Shallan, disse Edwin, nosso tempo está acabando? A voz dele a deixou consciente da cidade ao redor, dos soldados lutando a apenas uma rua de distância, dos tambores distantes silenciando um por um, enquanto os postos de guarda da muralha caíam. Da fumaça no ar e do rugido baixo e agudo, que parecia os ecos de milhares e milhares de pessoas, gritando no caos de uma cidade sendo conquistada. Ela tentou o padrão primeiro, usando-o como espada fractal para apunhalar o coração. A massa simplesmente se dividiu ao redor da espada. Ela golpeou e o espreno foi cortado, depois voltou a se regenerar. Bom, estava na hora de tentar o que fizera em Uritiro. Tremendo, Shallan fechou os olhos e pressionou a mão contra o coração. A textura parecia real, como carne quente. Como em Uritiro, tocar a coisa deixou que a coisa a percebesse, a sentisse, a conhecesse. E a coisa tentou arrebatá-la. A rainha estava sentada a uma penteadeira junto da parede. Ela era bem como Kaledin havia imaginado, mais jovem do que Elhokar, com longos cabelos escuros aletianos, que ela estava penteando. Sua canção havia se tornado um murmúrio. A Essudan chamou Elhokar. Ela desviou o olhar do espelho, então abriu um grande sorriso. Ela tinha um rosto estreito, uma expressão afetada nos lábios, pintados de vermelho. Levantou-se da cadeira e deslizou até ele. Marido! Então foi você mesmo que eu ouvi. Finalmente retornou, vitorioso sobre os nossos inimigos, seu pai vingado? Sim, disse Elhokar, franzindo o senho. Ele fez menção de se aproximar, mas Kaledin o segurou pelo ombro e o conteve. A rainha se concentrou em Kaledin.
Novo guarda-costas, meu querido? Desleixado demais. Você deveria ter me consultado. Você tem uma imagem a zelar. Onde está Gavi? A Essudan. Onde está meu filho? Ele está brincando com uns amigos. Elrocar olhou para Kaledin e fez um sinal para o lado com o queixo. Veja o que consegue encontrar, parecia dizer. Fique atento, sussurrou Kaledin, então começou a vasculhar o recinto. Ele passou pelos restos de ricas refeições parcialmente comidas, pedaços de frutas, cada uma com uma única mordida. Bolos e quitutes, carnes açucaradas em espetos, parecia que deviam estar podres, pelos esprenos de decomposição ao redor, mas não estavam. Minha querida, disse Elrocar mantendo distância da rainha, ouvimos falar que a cidade andou tendo problemas. Uma das minhas fervorosas tentou refundar a hierocracia. Realmente deveríamos controlar melhor quem se junta a eles. Nem todo homem ou mulher é adequado para o serviço. Você a executou. Naturalmente, ela tentou nos destituir. Kaledin espiou uma pilha de instrumentos musicais feitos da melhor madeira amontoados em um canto. Ali, disse a voz de Sil na sua mente, do outro lado do quarto, atrás do biombo. Ele passou pela sacada à esquerda. Se não estivesse enganado, embora a história houvesse sido contada tantas vezes que ele ouvira uma dúzia de versões diferentes, Gavlar e o assassino haviam caído dali durante seu combate. A Essudan disse ao Rocar a voz sofrida. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Você não está bem. Por favor, venha comigo. Não estou bem? Há uma influência maligna no palácio. Maligna? Marido, às vezes você é tão tolo. Kaledin se juntou a Sil e olhou atrás do biombo que havia sido empurrado contra a parede para separar um pequeno cubículo. Ali, uma criança de 2 ou 3 anos de idade estava encolhida e tremendo, agarrada a um soldado de pelúcia. Vários esprenos de brilho vermelho tênue estavam atazanando-a como caranguejos com um cadáver. O garoto tentava virar a cabeça e os esprenos de seu cabelo até que ele olhasse para cima, enquanto os outros flutuavam em frente a seu rosto e assumiam formas horrendas, como cavalos com rostos derretendo. Kaledin reagiu com uma rápida e imediata fúria. Rosnou e pegou a lâmina Sil no ar, formando uma pequena adaga da névoa. Ele brandiu a adaga adiante e pegou um dos esprenos, cravando-o no painel de madeira da parede. Nunca ouvira falar de um fractal cortando um espreno, mas funcionou. A criatura gritou em voz baixa, uma centena de mãos brotando da sua forma e unhando a lâmina. A parede até parecer se rasgar em 1000 pedacinhos. Depois, sumir. Os outros 3 esprenos vermelhos zuniram para longe, em pânico. Nas suas mãos, Kaledin sentiu Sil tremer. Então, grunhir baixinho. Ele a soltou e ela tomou a forma de uma mulher pequenina. Aquilo foi terrível, sussurrou ela, flutuando para pousar no ombro dele. Nós acabamos de matar um espreno? A coisa mereceu, disse Kaledin. Sil apenas se encolheu no ombro dele, envolvendo o próprio corpo com os braços. A criança fungou. O garoto estava vestido com um pequeno uniforme. Kaledin olhou de volta para o rei e a rainha. Ele havia perdido o fio da conversa deles, mas discutiam em tons sibilantes e furiosos. Ah, Elrocar, disse a rainha, você sempre foi tão desligado. Seu pai tinha planos grandiosos, mas você... Tudo o que você queria era se sentar à sombra dele. Foi melhor que tenha partido para brincar de guerra. Para que você pudesse ficar aqui e fazer isto? Disse Elrocar, gesticulando na direção do palácio. Eu continuei a obra do seu pai. Eu encontrei o segredo, Elrocar. Esprenos,
Esprenos antigos. Você pode se conectar com eles. Se conectar? Elhokar abriu e fechou a boca, como se não pudesse entender o que ele mesmo estava dizendo. Você viu meus radiantes? Perguntou a Essudã. Ela abriu um sorriso. A guarda da rainha? Eu fiz o que o seu pai não conseguiu. Ele encontrou um dos esprenos antigos, mas nunca descobriu como se ligar a ele. Mas eu solucionei a charada. Na luz fraca das câmaras reais, os olhos de Aessudã cintilaram. Então começaram a brilhar com uma profunda cor vermelha. Raios, disse Elhokar, dando um passo para trás. Hora de ir. Kaledin estendeu a mão para tentar pegar a criança, mas o menino gritou e correu para longe dele. Isso finalmente atraiu a atenção do rei. Elhokar se aproximou, jogando para o lado o biombo. Ele arquejou, então se ajoelhou ao lado do filho. A criança, Gavnor, se afastou do pai chorando. Kaledin olhou de volta para a rainha. Há quanto tempo está planejando isso? Planejando o retorno do meu marido? Não estou falando com você, estou falando com a coisa em você. Ela deu uma gargalhada. Elignar me serve. Ou você está falando do coração do festim? A Shertman não tem vontade própria. Ele é só uma forma irracional que consome estúpido algo a ser usado. Elhokar sussurrou algo para seu filho. Kaledin não conseguiu escutar, mas a criança parou de chorar. Ele olhou para cima, piscando para afastar as lágrimas e finalmente deixou que seu pai o carregasse. Elhokar embalou a criança, que por sua vez segurava seu soldado de pano. O brinquedo usava uma armadura azul. Saiam, disse Kaledin. Mas o rei olhou para a esposa. Elhokar, disse Kaledin, agarrando o ombro do rei. Seja um herói para aquele que você pode salvar. O rei fitou-o nos olhos, então assentiu, segurando a criancinha. Ele foi em direção à porta e Kaledin o seguiu de olho na rainha. Ela suspirou bem alto, indo atrás deles. Era isso que eu temia. Eles se reuniram com os soldados, então começaram a recuar pelo corredor. Aessudã parou na entrada dos aposentos do rei. Eu me tornei maior que você, Elhokar. A gema está dentro de mim e assimilei o poder de Elignar. Algo começou a se retorcer ao redor dela. Uma fumaça negra, como se estivesse sendo movida por um vento invisível. Marcha dupla, disse Kaledin para seus homens, sugando luz das tempestades. Pressentia algo chegando. Sentira isso desde o momento em que começara a subir os degraus. Foi quase um alívio quando, finalmente, Aessudã gritou, mandando seus soldados atacarem. Entregue tudo para mim, sussurraram as vozes na mente de Shallan. Me entregue sua paixão, sua fome, seu anseio, sua perda. Renda-se, você é o que você sente. Shallan nadou por tudo isso, como pelas profundezas do oceano. As vozes a acossavam de todos os lados. Quando uma sussurrou que ela era dor, Shallan se transformou em uma garota chorosa, cantando enquanto torcia uma corrente ao redor de um pescoço grosso. Quando outra voz sussurrou que ela era fome, ela se tornou um moleque na rua, vestido com farrapos. Paixão, medo, entusiasmo, tédio, ódio, luxúria. Ela se tornava uma nova pessoa a cada batimento cardíaco. As vozes pareciam empolgadas com isso. Elas a atacaram, tornando-se frenéticas. Shallan era 1000 pessoas por segundo. Mas qual ela era? Todas. Uma nova voz, a de Riso. Riso! Gritou cercada por enguias, mordiscando em um lugar seguro. Riso, por favor! Você é todas elas, Shallan. Por que precisa ser apenas uma emoção? Um conjunto de sensações, um papel, uma vida. Elas me dominam, Riso. Véu irradiante e todos os outros estão me consumindo. Então seja regida como um rei é regido por seus súditos. Faça Shallan tão forte
que os outros precisem se curvar. Não sei se consigo. A escuridão vibrou e cresceu, e então recuou. Shallan não achou que tivesse feito nada, mas a escuridão retrocedeu. Ela se pegou ajoelhada sobre as pedras frias do lado de fora do edifício de controle. O enorme coração se tornou lodo, então derreteu, parecendo quase se arrastar, fluindo em fios de líquido negro. Você conseguiu, disse Edwin. Consegui? Protejam aquele edifício, ordenou Azur aos soldados. Drarry e Scar brilhavam ali perto, com um ar severo, sangue fresco nas roupas. Tinham andado lutando. Shallan se levantou, trêmula. A estrutura pequena e circular diante dela parecia insignificante em comparação com os outros edifícios do monastério, mas era a chave para tudo. Isso vai ser complicado, Azur, disse Edwin. Teremos que abrir caminho lutando cidade abaixo, empurrando o inimigo para fora. Raios, espero que meu pai esteja com nossos exércitos de prontidão. Shallan estava atordoada. Não podia deixar de sentir que havia falhado, que não fizera nada. A primeira transferência será apenas do edifício de controle, disse Edwin. Depois disso, ela vai trocar a plataforma inteira, edifícios e tudo mais. É melhor mover nosso exército de volta ao palácio antes que isso aconteça. Edwin se virou vasculhando o caminho de volta. Por que o rei está demorando tanto? Shallan entrou no edifício de controle. Ele parecia muito com o que havia descoberto nas planícies quebradas. Embora estivesse mais bem cuidado e seus mosaicos de ladrilhos no chão fossem cheios de criaturas fantasiosas. Uma fera enorme com garras e pelos como um vison, algo que parecia um peixe gigante. Nas paredes, lanternas brilhavam com gemas, e entre elas havia espelhos de corpo inteiro. Shallan caminhou até o dispositivo de controle da fechadura, invocando o padrão como uma espada. Ela o estudou por um momento e então olhou para si mesma em um dos espelhos que pendiam da parede. Havia mais alguém no espelho, uma mulher com cabelos negros que caíam até a cintura. Ela usava roupas arcaicas, um vestido leve e sem mangas que era mais uma túnica, com um cinto simples. Shallan tocou seu próprio rosto. Por que havia vestido aquela ilusão? O reflexo não imitou seus movimentos, mas avançou, levantando as mãos contra o vidro. A sala refletida sumiu e a figura se distorceu, tornando-se uma sombra negra como o piche, com buracos brancos como olhos. Radiante, disse a coisa, articulando as palavras com os lábios. Meu nome é Sjaanat, e eu não sou sua inimiga. Os homens de Kaledin avançavam escada abaixo na sua fuga, embora as fileiras da retaguarda estivessem aglomeradas no corredor ao redor da escadaria. Atrás, a guarda da rainha preparou e baixou as balestras. Com a lança-cio erguida, Kaledin se pôs entre os dois grupos e acumulou luz das tempestades no chão, atraindo as setas para baixo. Ele não tinha experiência com aquele poder e, infelizmente, algumas das setas acertaram os escudos e até mesmo cabeças. Kaledin rosnou e então inspirou profundamente luz das tempestades até se encher. O brilho da sua pele refulgindo nas paredes e no teto do corredor do palácio. Os soldados da rainha recuaram diante da luz como se fosse algo físico. Ao longe, ele ouviu os esprenos gritadores reagirem à ação. Ele se projetou com precisão para se elevar cerca de 1 metro do chão e ficar pairando ali. Os soldados da rainha piscaram contra a luz como se ela fosse de algum modo forte demais para os olhos deles. Finalmente, o capitão da retaguarda chamou a retirada final e o resto dos homens de Kaledin desceu as escadas. Só o esquadrão de Noro se demorou. Alguns dos soldados da rainha começaram a testar avanços contra ele. Então Kaledin baixou ao chão e começou a descer os degraus correndo.
Barba e o resto do esquadrão se juntaram a ele, seguidos pelos soldados da rainha, estranhamente silenciosos. Infelizmente, Kaledin ouviu outra coisa ecoando pela escadaria, vindo de baixo. Os sons de homens lutando e de cantos familiares. Canções parchindianas. Retaguarda! Gritou Kaledin. Formação nos degraus! Se orientem para o andar superior! Seus soldados obedeceram, se virando e nivelando lanças e escudos contra o inimigo que descia. Kaledin se projetou para cima e virou o corpo de modo a atingir o teto com os pés. Ele se baixou e correu, passando sobre a cabeça dos seus homens na escadaria alta, até chegar ao piso do térreo. As primeiras fileiras dos seus soldados se chocaram com os parchemanos na galeria leste, mas o inimigo os cercara na escadaria. Então a maioria das suas tropas não podia descer para a luta. Kaledin liberou sua projeção, caindo e se virando para pousar em uma tempestade de luz diante das fileiras dos parchemanos. Vários dos seus homens grunhiam e gritavam enquanto caíam, sangrando sobre as lanças inimigas. Kaledin sentiu sua raiva arder e baixou a lança-sil. Era hora de iniciar o ofício da morte. Então, ele viu o rosto do parchemano diante dele. Era Sá, ex-escravo, jogador de cartas, pai, amigo de Kaledin. Shallan fitou a figura no espelho. Ela havia falado. O que é você? Me chamaram de a captora de segredos, disse a figura. Ou chamavam em outros tempos. Um dos desfeitos, nossos inimigos, murmurou Shallan. Nós fomos feitos, depois desfeitos, concordou ela. Mas não sou sua inimiga. A figura tomou novamente uma aparência humana, embora os olhos continuassem emitindo um brilho branco. Ela pressionou as mãos contra o vidro. Pergunte ao meu filho, por favor. Você é dele, de ódio. A figura olhou para os lados como se estivesse assustada. Não, eu sou de mim. Agora, só de mim. Shallan pensou, depois olhou para a fechadura. Ao usar padrão ali, poderia ativar o sacro portal. Não faça isso, implorou Sja-anat. Preste atenção, Radiante. Escute meu pedido. A Shertmern fugiu de propósito. Isso é uma armadilha. Fui compelida a tocar os esprenos desse dispositivo para que não funcionasse como você deseja. A vontade de lutar de Kaledin evaporou. Ele estivera cheio de energia, pronto para entrar na batalha e proteger seus homens, mas... Sá o reconheceu e arquejou. Então agarrou sua companheira, quem também conhecida de Kaledin, e apontou. A parchemana praguejou e o grupo se afastou dos degraus, deixando cadáveres de soldados humanos. Na abertura fornecida, os homens de Kaledin fizeram pressão ao redor de Kaledin enquanto ele, atordoado, baixava sua lança. O grande salão pontilhado de pilares havia se tornado um cenário de caos total. Os soldados de Azur chegaram correndo da via solar, encontrando os parchemanos que haviam subido as escadas pelos fundos do palácio. Eles provavelmente haviam invadido pelos jardins de lá. O rei segurava seu filho de pé entre um grupo de soldados bem no centro. Os homens de Kaledin conseguiram descer os degraus e atrás deles vinha a guarda da rainha. Tudo aquilo se confundiu em um combate caótico. As linhas de batalha se desintegraram, pelotões se desfizeram, homens lutando sozinhos ou aos pares. Era o pesadelo de um comandante no campo de batalha. Centenas de homens se misturando, gritando, lutando e morrendo. Kaledin os viu, todos eles, Sá e os parchemanos, lutando para manter sua liberdade. Os guardas que haviam sido socorridos, lutando pelo seu rei. A guarda da muralha de Azur, apavorada enquanto sua cidade caía ao redor. A guarda da rainha, convencida de que estava lealmente seguindo ordens.
Naquele momento, Kaledin perdeu algo precioso. Ele sempre fora capaz de se enganar para ver uma batalha como nós contra eles. Proteger aqueles que você ama, matar todos os outros, mas eles não mereciam a morte. Nenhum deles merecia. Ele travou, ficou paralisado. Algo que não lhe acontecia desde seus primeiros dias no exército de Amara. A lança-sil desapareceu dos seus dedos, virando névoa. Como poderia lutar? Como poderia matar pessoas que só estavam fazendo o melhor que podiam? Parem! Berrou ele finalmente. Parem! Parem de se matar! Ali perto, Sá varou o corpo de Barba com uma lança. Parem, por favor! Noro respondeu matando Jali, um dos outros parchemanos que Kaledin havia conhecido. À frente, o círculo de guardas de El-Rokar caiu, e um membro da guarda da rainha conseguiu enfiar a ponta de uma alabarda no braço do rei. El-Rokar arquejou, deixando cair sua espada fractal dos dedos doloridos, segurando o filho bem apertado com o outro braço. O guarda da rainha recuou, os olhos arregalados, como se estivesse vendo o rei pela primeira vez. Um dos soldados de Azur abateu o guarda no seu momento de confusão. Kaledin gritou, lágrimas escorrendo dos seus olhos. Ele implorou para que todos simplesmente parassem, para que o escutassem. Eles não podiam ouvi-lo. Sá, o gentil Sá, que só queria proteger sua filha, morreu pela espada de Noro. Noro, por sua vez, teve a cabeça rachada pelo machado de Ken. Noro e Sá caíram ao lado de Barba, cujos olhos mortos fitavam sem ver seu braço esticado, o glifo amuleto empapado com seu sangue. Kaledin caiu de joelhos. Sua luz das tempestades parecia assustar os inimigos. Todos o evitavam. Sil girava ao redor dele, implorando para que ele a ouvisse, mas Kaledin não podia escutá-la. O rei pensou entorpecido. Vá até El-Rokar. El-Rokar havia caído de joelhos. Em um braço, ele segurava seu filho apavorado. Na outra mão, ele tinha uma folha de papel, um desenho. Kaledin quase podia ouvir El-Rokar balbuciando as palavras. Vida, vida antes da morte. Os pelos na nuca de Kaledin se arrepiaram. El-Rokar começou a emitir um brilho suave. Força antes da fraqueza. Vá em frente, El-Rokar, sussurrou Kaledin. Jornada antes. Uma figura emergiu da batalha. Um homem alto, esguio, tão familiar. A escuridão parecia se agarrar a Moshe, que vestia um uniforme marrom como os parchemanos. Por um instante a batalha girou ao redor dele, a guarda da muralha atrás dele, a desbaratada guarda do palácio à sua frente. Moshe, não! Sussurrou Kaledin. Ele não conseguia se mover. A luz das tempestades se esvaíra dele, deixando-o vazio, exausto. Baixando a lança, Moshe perfurou o peito de El-Rokar. Kaledin gritou. Moshe empalou o rei no chão, empurrando para o lado com o pé o príncipezinho choroso. Ele colocou sua bota contra a garganta de El-Rokar para mantê-lo preso. Então puxou a lança e perfurou o olho de El-Rokar também. Ele manteve a arma ali, cuidadosamente esperando até que o brilho incipiente ao redor do rei diminuísse e apagasse. A espada fractal do rei surgiu da neblina e tilintou no chão ao lado dele. El-Rokar, rei de Aletikar, estava morto. Moshe puxou a lança e viu a espada fractal. Então a chutou para o lado. Ele olhou para Kaledin e, em silêncio, fez a saudação da Ponte 4, os pulsos se tocando. A lança que ele segurava pingava com o sangue de El-Rokar. A batalha se dispersou. Os homens de Kaledin haviam sido praticamente obliterados. Os restantes escaparam ao longo da via solar. Um membro da guarda da rainha pegou o jovem príncipe e o carregou para longe. Os homens de Azur recuaram mancando diante dos crescentes exércitos parchemanos. A rainha desceu as escadas, envolta em uma fumaça negra.
olhos rubros brilhando. Ela havia se transformado, estranhas formações cristalinas despontando de sua pele como uma carapaça. Seu peito refulgia com uma luz forte, como se uma gema houvesse substituído seu coração. Ela brilhava através do vestido. Kaledin deu as costas para ela e se arrastou rumo ao cadáver do rei. Ali perto, um membro da guarda da rainha finalmente o notou, agarrando-o pelo braço. Então, luz das tempestades, preencheu a câmara enquanto 2 radiantes disparavam da via solar. Drarry e Scar atravessaram os inimigos, rechaçando-os com golpes de lanças e projeções. Um segundo depois, Edwin agarrou Kaledin sobre os braços e o puxou para trás. Hora de partir, carregadorzinho. Capítulo 85. Fique de luto depois. Citação de abertura do capítulo. Não conte a ninguém. Eu não posso dizer. Preciso sussurrar. Eu previ isso. Da gaveta 3020, uma esmeralda particularmente pequena. Edwin enterrou a emoção causada pela visão do cadáver de Elhokar. Essa foi uma das primeiras lições de campo de batalha que seu pai havia lhe ensinado. Fique de luto depois. Edwin puxou Kaledin ao longo da via solar, enquanto Scar e Drarry guardavam sua retirada, encorajando os últimos guardas da muralha a correr, ou mancar até um lugar seguro. Kaledin seguia cambaleando. Embora não parecesse ferido, tinha um olhar vidrado. Eram os olhos de um homem que trazia o tipo de ferida que não podia ser curada com bandagens. Eles, enfim, saíram da via solar para a plataforma do Sacro Portal, onde os soldados de Azur continuavam firmes, seus cirurgiões correndo para ajudar os feridos que haviam escapado do banho de sangue na Galeria Leste. Scar e Drarry pousaram na plataforma, guardando a passagem para a via solar, a fim de impedir que a guarda da rainha ou os parchemanos seguissem. Edwin parou aos tropeços. Dali conseguia ver a cidade. Pai das tempestades. Dezenas de milhares de parchemanos fluíam pelos portões rompidos ou através de seções próximas da muralha. Figuras brilhando com luz escura zuniam pelo ar. Pareciam estar entrando em formação ali perto, talvez para um assalto contra a plataforma do Sacro Portal. Edwin assimilou tudo aquilo e admitiu a terrível verdade. Sua cidade estava perdida. Todas as forças defendam a plataforma, ouviu-se dizer. Mas passem a notícia. Vou levar todo mundo para Uritiro. Senhor, disse um soldado, civis estão se aglomerando na base da plataforma, tentando subir os degraus. Deixe que subam, gritou Edwin. Traga o máximo de pessoas que puder para cá. Defendam contra qualquer inimigo que tente alcançar o topo da plataforma, mas não os ataquem se não pressionarem. Estamos abandonando a cidade. Qualquer um que não esteja na plataforma em 10 minutos será deixado para trás. Edwin correu até o edifício de controle. Kaledin o seguiu atordoado. Depois de tudo pelo que passou, não esperava que alguma coisa ainda pudesse abalá-lo, nem mesmo que Elhokar tenha raios. Fique de luto depois. Azur estava de guarda no portal para o edifício de controle, segurando uma bolsa cheia de gemas. Com sorte, seriam o suficiente para levar todos para um local seguro. A luminosa Davar me disse para tirar todo mundo lá de dentro, declarou a alta marechal. Tem algo de errado com o dispositivo. Edwin praguejou entre dentes e entrou. Shallan estava ajoelhada no chão,
diante de um espelho, olhando para si mesma. Atrás, Kaledin entrou também, então se acomodou no chão com as costas contra a parede. Shallan, disse Edwin, precisamos ir agora. Mas... A cidade caiu. Transfira a plataforma inteira, não só o edifício de controle. Precisamos levar o máximo de pessoas que pudermos para um local seguro. Meus homens na muralha, disse Azur. Eles estão mortos ou desbaratados, replicou Edwin, trincando os dentes. Eu também não gosto disso. O rei está morto. A rainha se juntou ao inimigo. Estou ordenando nossa retirada, Azur. Edwin fixou o olhar na mulher. Não ganhamos nada morrendo aqui. Ela estreitou os lábios, mas não discutiu mais. Edwin, sussurrou Shallan. O coração era um truque. Eu não o espantei. Ele partiu porque quis. Acho que os esvaziadores abandonaram Kaledin e seus homens depois de uma breve luta de propósito. Eles nos deixaram chegar até aqui porque há uma armadilha no sacro portal. Como você sabe? Indagou Edwin. Shallan inclinou a cabeça para o lado. Estou falando com ela. Ela? Isja-Anat, a captora de segredos. Ela diz que se ativarmos o dispositivo, seremos pegos em um desastre. Edwin respirou fundo. Ative mesmo assim. Ative mesmo assim. Shallan compreendeu o que estava implícito. Como podiam confiar em um antigo espreno de ódio? Talvez ela realmente houvesse expulsado o coração de trevas e em pânico para impedir que os homens escapassem. Isja-Anat agora estivesse tentando controlá-los. Shallan desviou o olhar da figura que implorava no espelho. Os outros não conseguiam vê-la. Ela já havia confirmado isso com Azur. Padrão, sussurrou ela, o que você acha? Disse ele baixinho. Mentiras, tantas mentiras. Eu não sei, Shallan, não sei lhe dizer. Kaledin estava caído contra a parede, olhando sem ver, como se estivesse morto por dentro. Ela não conseguia se lembrar de tê-lo visto em tal estado. Se preparem. Shallan se levantou, invocando o padrão com a espada. Confiança não é minha, disse a figura no espelho. Você não dará um lar aos meus filhos. Não ainda. Shallan enfiou a espada na fechadura. Ela se derreteu para corresponder ao formato de padrão. Eu vou mostrar a você, disse Isja-Anat. Vou tentar. Minha promessa não é forte, pois não tenho como saber, mas vou tentar. Tentar o quê? Perguntou Shallan. Tentar não matar você. Com essas palavras a assombrá-la, Shallan ativou o sacro portal. Capítulo 86. Para que outros possam ficar de pé. Citação de abertura do capítulo. Meu espreno alega que registrar isso será bom para mim, então aqui vou eu. Todo mundo diz que vou jurar o quarto ideal em breve, e ao fazê-lo, conquistar minha armadura. Mas eu acho que não consigo. Eu não deveria querer ajudar as pessoas? Da gaveta 1012, Safira. Dalinar Kholin estava em posição de sentido, mãos às costas, um pulso contra o outro. Conseguia ver a enorme distância da sua sacada em Uritiro. Mas eram infinitos quilômetros de nada. Nuvens e rochas, tanto e tão pouco ao mesmo tempo. Dalinar, disse Navani, indo até ele e pousando as mãos no seu braço. Por favor, pelo menos venha para dentro. Pensavam que ele estava doente.
achavam que seu colapso na plataforma do Sacro Portal havia sido causado por problemas cardíacos ou fadiga. Os cirurgiões haviam sugerido descanso, mas se ele deixasse a postura cair, se deixasse que as memórias o curvassem, temia ser esmagado por elas. As memórias do que fizera na fenda. As vozes chorosas de crianças, implorando misericórdia. Ele soterrou suas emoções à força. Quais são as suas notícias? Perguntou, envergonhado pela maneira como sua voz tremia. Nenhuma, disse Navani. Dalinar. Notícias haviam chegado de Kholinar, via telepena. Alguma que, de algum modo, ainda funcionava. Um ataque contra o palácio, uma tentativa de alcançar o Sacro Portal. Do lado de fora, os exércitos reunidos de Colin, Aladar e Royon se apinhavam em uma das plataformas do Sacro Portal de Uritiro, esperando para serem levados a Kholinar para se unirem à batalha. Mas nada havia acontecido. O tempo escoava, fazia 4 horas desde a primeira comunicação. Dalinar fechou a boca, os olhos à frente, e fitou a vastidão. Em posição de sentido, como um soldado. Era assim que iria esperar. Muito embora nunca houvesse sido realmente um soldado. Ele havia comandado homens, ordenado que recrutas se enfileirassem, inspecionando fileiras. Mas ele mesmo havia pulado tudo aquilo. Ele lutava em impulsos sangrentos, não em uma formação cuidadosa. Navani suspirou, deu um tapinha no seu braço, então voltou aos aposentos deles para ficar com Taravanjan e um pequeno grupo de escribas e grão-príncipes. Aguardando notícias de Kholinar. Dalinar ficou ali, na brisa, desejando poder esvaziar a mente, se livrar das memórias, voltar a ser capaz de fingir que era um bom homem. O problema era que havia cedido a um tipo de fantasia que todo mundo contava sobre ele. Diziam que o espinho negro havia sido um terror no campo de batalha, mas ainda assim honesto. Dalinar Colin lutava com honradez, diziam. Os gritos de Ivy e as lágrimas das crianças assassinadas falavam a verdade. Todo-Poderoso nos céus. Como ele podia viver com a dor, tão fresca e restaurada? Mas, por que rezar? Não havia um Todo-Poderoso ouvindo. Se houvesse, e se ele tivesse uma gota de justiça, Honra teria há muito tempo eliminado desse mundo a fraude que era Dalinar Colin. E eu ainda tive a audácia de condenar Amaran por matar um esquadrão inteiro para ganhar uma espada fractal. Dalinar havia queimado uma cidade inteira por menos. Milhares e milhares de pessoas. Por que você se ligou a mim? Sussurrou Dalinar ao pai das tempestades. Você não deveria ter escolhido um homem justo? Justo? Você levou justiça àquelas pessoas? Aquilo não foi justiça, foi um massacre. O pai das tempestades trovejou. Eu também queimei e despedacei cidades. Posso ver. Sim, vejo a diferença agora. Vejo dor agora. Não via antes do laço. Será que Dalinar perderia seu laço agora? Por ter tornado o pai das tempestades cada vez mais consciente da moralidade humana? Porque as malditas memórias haviam retornado. Ele não podia ter continuado sem elas mais um pouco? Tempo bastante para forjar a coalização, para preparar a defesa da humanidade? Essa era a rota do covarde, desejar ignorância. A rota do covarde que ele obviamente seguira, embora não se lembrasse da visita à guardiã da noite. Sabia o que havia pedido. Alívio daquele fardo terrível. A habilidade de mentir,
de fingir que não havia feito coisas tão horrendas. Ele se virou e voltou aos seus aposentos. Não sabia como encarar aquilo, suportar aquele fardo, mas hoje ele precisava se concentrar na salvação de Kholinar. Infelizmente, não podia fazer planos de batalha até saber mais sobre a situação da cidade. Ele adentrou a sala comum onde o núcleo do seu governo havia se reunido. Navani e os outros estavam sentados em alguns sofás ao redor da telepena, esperando. Tinham disposto mapas de batalha de Kholinar, conversado sobre estratégias, mas então, horas haviam se passado sem notícias. Era muito frustrante ficar apenas sentado ali sem nada saber. E isso havia deixado Dalinar com tempo demais para pensar e recordar. Em vez de se sentar com os outros, Taravanjan havia assumido sua posição usual, um assento diante do fabrial de aquecimento no canto. Com as pernas doendo e as costas rígidas, Dalinar caminhou até lá e finalmente se permitiu sentar, grunhindo baixinho enquanto se instalava na cadeira ao lado de Taravanjan. Diante deles, um rubi vermelho vivo brilhava com calor, substituindo uma fogueira por algo mais seguro, mas sem vida. Sinto muito, Dalinar, disse Taravanjan finalmente. Tenho certeza de que logo chegarão notícias. Dalinar concordou. Obrigado pelo que você fez quando os azistianos vieram visitar a torre. Os azistianos haviam chegado no dia anterior para uma visita inicial, mas Dalinar estava se recuperando do súbito retorno das suas memórias. Bem, para falar a verdade, ele ainda estava se recuperando. Dera as boas-vindas, depois se retirara, já que Taravanjan havia se oferecido a conduzir o passeio. Navani disse que os dignatários azistianos haviam ficado encantados pelo rei idoso e planejavam voltar em breve para uma reunião mais aprofundada sobre a possibilidade de uma coalizão. Dalinar se inclinou para a frente, fitando o fabrial de aquecimento. Atrás dele, Aladar e o general Cal conversavam, provavelmente pela 100ª vez, sobre como recuperar as muralhas de Kholinar se elas estivessem perdidas quando o Sacro Portal fosse ativado. Você já teve a súbita compreensão de que não é o homem que todo mundo pensa que você é? Disse Dalinar em voz baixa. Sim, sussurrou Taravanjan. Mais assustadores, contudo, são os momentos similares, quando percebo que não sou o homem que eu penso que sou. Luz das tempestades girava dentro do rubi, fervilhando, presa, aprisionada. Nós conversamos certa vez sobre um líder forçado a enforcar um homem inocente ou libertar 3 assassinos, disse Dalinar. Eu lembro. Como viver depois de tomar uma decisão como essa, particularmente se você descobre que fez a escolha errada? Esse é o sacrifício, não é? Disse Taravanjan baixinho. Alguém precisa carregar a responsabilidade. Alguém deve sentir o peso dela, ser arruinado por ela. Alguém deve macular a própria alma para que os outros possam viver. Mas você é um bom rei, Taravanjan. Você não chegou ao trono por meio de assassinatos. Isso importa? Um homem erroneamente aprisionado? Um assassinato em um beco que uma força policial apropriada poderia ter evitado? O fardo pelo sangue daqueles que foram injustiçados deve pousar em algum lugar. Eu sou o sacrifício. Nós, Dalinar Kholin, somos os sacrifícios. A sociedade nos entrega para atravessar a água suja para que outros possam ficar limpos. Ele fechou os olhos. Alguém precisa cair para que os outros possam ficar de pé. As palavras eram similares a coisas que Dalinar havia dito e pensado durante anos, mas a versão de Taravanjan
De algum modo era perversa, carecendo de esperança e vida. Dalinar se inclinou para a frente, rígido, sentindo-se velho. Os dois não conversavam por um longo período, até que outros começaram a se mover. Dalinar se levantou ansioso. A telepena estava escrevendo. Navani arquejou, levando a mão segura aos lábios. Techave empalideceu e Mai Aladar sentou-se novamente, parecendo nauseada. A telepena parou abruptamente e caiu sobre a página, rolando depois de pousar. O que? Interpelou Dalinar. O que diz? Navani olhou para ele, depois desviou o olhar. Dalinar fitou o general Cal, depois Aladar. O medo envolveu Dalinar como um manto. Sangue dos meus antepassados. O que diz? Ele implorou. A capital caiu, Dalinar, sussurrou Navani. O fervoroso relata que as forças dos esvaziadores tomaram o palácio. Ele foi interrompido depois de algumas frases. Parece que foi encontrado e... Ela fechou os olhos com força. A equipe que você enviou aparentemente falhou, Luminobre. Continuou Techave e engoliu em seco. O resto da guarda da muralha foi capturado e aprisionado. A cidade caiu. Não há notícias sobre o rei, o príncipe Edulin ou dos radiantes. Luminobre, a mensagem para por aí. Dalinar afundou de volta na cadeira. Todo-poderoso no céu, sussurrou Taravanja, seus olhos cinzentos refletindo o brilho do fabrial de aquecimento. Eu sinto muito, muito mesmo, Dalinar. Capítulo 87. Esse lugar. Citação de abertura do capítulo. Boa noite, querida Uritiro. Boa noite, doce Irmane. Boa noite, radiantes. Da gaveta 29, Rubi. O edifício de controle do Sacro Portal sacudiu como se houvesse sido atingido por um pedregulho. Edulin tropeçou, então caiu de joelhos. O tremor foi seguido por um distinto som de rasgo e um lampejo de luz ofuscante. Seu estômago revirou. Ele caiu pelo ar. Shallan gritou em algum lugar próximo. Edulin atingiu uma superfície dura e o impacto foi tão brusco que ele rolou para o lado. Isso fez com que ele caísse da borda de uma plataforma de pedra branca. Ele caiu em algo que cedeu sobre ele. Água? Não. A sensação não era exata. Ele se contorceu naquela coisa. Não era um líquido, mas contas. Milhares e milhares de contas de vidro, cada uma menor do que uma esfera de luz das tempestades. Edulin se debateu, em pânico, enquanto afundava. Ele estava morrendo. Ia morrer e sufocar naquele mar de contas infinitas. Alguém pegou a sua mão. Azur o puxou para cima e ajudou-o a voltar à plataforma. Contas rolando das suas roupas. Ele tossiu, sentindo que estivera se afogando, embora só umas poucas contas houvessem entrado na sua boca. Pai das tempestades, ele grunhiu, olhando ao redor. O céu acima estava errado. Negro como o piche, marcado por estranhas nuvens que pareciam se esticar infinitamente na distância, como estradas no céu. Elas conduziam a um sol pequeno e distante. O oceano de contas se estendia em todas as direções e luzes minúsculas flutuavam sobre elas. Milhares e milhares como chamas de velas. Shallan se aproximou, ajoelhando-se junto dele. Ali perto, Keledin estava se levantando e se sacudindo. A plataforma de pedra circular era como uma ilha no oceano de contas, mais ou menos onde o edifício de controle havia estado. Flutuando no ar havia 2 enormes esprenos. Eles pareciam versões esticadas de pessoas, com cerca de 10 metros de altura,
parados ali como sentinelas. Um deles era negro como o piche, o outro vermelho. Ele pensou de início que fossem estátuas, mas suas roupas tremulavam no ar e eles se mexiam, um deles virando os olhos para baixo para fitá-lo. Ah, isso não é nada bom, disse alguém ali perto. Nada bom mesmo. Edwin olhou e descobriu que quem havia falado era uma criatura em um traje negro e rígido, como um hobby que parecia de algum modo feito de pedra. No lugar da sua cabeça havia uma bola cambiante de linhas, ângulos e dimensões impossíveis. Edwin se levantou de um salto, cambaleando para trás. Quase colidiu com uma jovem de pele branca azulada, pálida como a neve, usando um vestido fino que oscilava ao vento. Outro espreno estava do lado dela, com feições de um marrom cinzento, que pareciam feitas de cordas esticadas, finas como o cabelo. Ela usava roupas esfarrapadas e seus olhos haviam sido arrancados à unha, como uma tela atacada por uma faca. Edwin olhou ao redor contando-os. Ninguém mais estava ali no patamar. Aqueles 2 enormes esprenos no céu e os 3 menores na plataforma. Edwin, Shallan, Kaledin e Azur. Parecia que o sacro portal só havia levado quem estava dentro do edifício de controle. Mas para onde? Azur olhou para o céu. Danação, ela disse baixinho. Eu odeio esse lugar. Fim da parte 3.